Só que recentemente a gente viu toda essa onda de demissões nas Big Techs, né? Esse desinvestimento tá desaquecendo. Qual que é a tua leitura, né? A princípio desse redirecionamento das empresas e dessa galera que ficou no mercado? Tem muitas, inclusive, que assistem o Critique aí também. Boa, cara, esse é um tema que está muito quente e a gente está vendo a história sendo contada dia a dia, minuto a minuto, né? Bom, o que aconteceu? O que justifica um pouco essa onda de demissões? Imagina que nos últimos 2 anos, 3 anos, pegar lá 2020 para cá, período de pandemia, muita coisa mudou e mudou muito rápido. A gente viu um monte de coisa aparecer e, cara, pareciam que o futuro ia ser daquela maneira. Vamos pegar 2 exemplos. Metaverso, maravilhoso. Eu tava lá nessa época. Todo mundo tava lá, fechado em casa, não podia viajar, não podia sair, não podia encontrar os amigos, não podia fazer nada. A ideia de um mundo paralelo, onde você encontra as pessoas, onde você viaja, com óculos aqui, com realidade virtual, porra, parecia ser uma ideia, parecia uma ideia bacana, né? Não posso sair de casa, bota um óculos aqui, a gente senta nessa mesa, eu vou conhecer o Louvre sem sair de casa. Essa ideia parecia genial, no momento em que a gente estava preso dentro de casa, sem poder fazer nada. O Facebook contratou lá a Meta, né? 28 mil pessoas durante a pandemia para trabalhar principalmente nessa área de desenvolvimento do metaverso. Só que o que isso se mostrou no tempo? Uma miragem. As pessoas, todo mundo olhou para muitas dessas coisas e disse assim, cara, esse mundo vai ser desse jeito. Esse mundo as pessoas não vão mais sair de casa, não vão mais viajar para fazer reunião, não, vai ser tudo aqui no mundo paralelo. Só que quando o mundo começou a voltar à realidade, as pessoas começaram a voltar à normalidade, aquilo que parecia ser um futuro próspero para aquela tecnologia se mostrou muito mais uma miragem. Pô, a gente não vai deixar de se encontrar, a gente não vai deixar de viajar, a gente não vai deixar de ir no bar. Em algum momento a gente pode até querer usar e eu acho que vai chegar esse momento e vão ter aplicações para isso. Mas agora não é a hora ainda. As pessoas ainda não vão fazer isso. Além de todo o problema de é muito caro, o óculos infraestrutura, acessível, tecnologia, conexão. Então, deve baratear nos próximos anos, mas ainda tem chão, né? Então essa miragem que existiu lá resultou agora num ajuste. Pô, não é realidade isso aqui. Aquele monte de gente que eu contratei, eu vou ter que demitir uma parte, porque eu estou gastando muito dinheiro nesse negócio que não vai se mostrar um futuro presente já agora, muito próximo. E aí acontecem os ajustes. Zoom. Pô, o Zoom mandou ontem embora 15% da força de trabalho. Mesma coisa. O que parecia que ia acontecer na pandemia? Só reunião online, não tem mais reunião presencial, ninguém mais pega voo para fazer reunião, para fechar negócio. Qual que é a realidade? A gente volta a fazer reunião. As empresas estão voltando mais para o escritório do que para o home office. O modelo híbrido está funcionando muito mais do que só o modelo em casa. E o híbrido está sendo 60% escritório, 40% casa. Então, o uso do Zoom baixou muito. Em paralelo, o Microsoft Teams tá lá em cima, né? Acendeu. Colaboração. E agora tá com o ChatGPT ainda. Exato. Resultado, Exatamente. o uso do Zoom para baixo. O Zoom contratou gente demais na pandemia, cresceu demais na pandemia. Agora tem que fazer os ajustes para continuar conseguindo sobreviver, né? Não, é que você colocou esses 2 casos como, digamos, uma ansiedade no modelo de negócio, né? A gente vê que todas as Big Techs participaram de alguma forma desses eventos aí de layoffs, né? Tem algum padrão nesses profissionais que foram demitidos, desligados? Porque me parece que é um profissional, o pessoal fala muito de skill escasso dos profissionais de TI, mas parece uma coisa meio esquizofrênica, porque no primeiro vento que deu no mercado, as principais empresas que são espelhos para esses profissionais, que até então estavam escassos, foram despejados no mercado. Então, que movimento que se deu, Rui? Cara, acho que tem um movimento de, primeiro, as margens foram apertadas, né? A margem de lucro das empresas ela foi exprimida por vários fatores. Pô, economia global, estabilidade política, um monte de fatores. E esse aperto na margem faz com que o investidor pressione para recompor essa margem. Então, por aí só já tinha que fazer um corte de custo. E os cortes de custos vieram nas áreas onde as empresas estavam fazendo apostas. Metaverso é uma aposta. Na Apple tem um monte de aposta lá ligada, inclusive, a carros autônomos. A Apple não demitiu, mas só para ilustrar aqui a história. E aí, essas demissões aconteceram nessas áreas. Contratou-se muito gente de tecnologia durante a pandemia para investir em metaverso, para investir em AI, para investir em realidade virtual. E agora estão fazendo os ajustes, demitindo essas pessoas, porque as empresas estão voltando meio que ao back to the basics, assim. Pô, vamos fazer o que a gente sabe, o que é o nosso core. 2023, o Mark Zuckerberg postou há 2 dias.
seja bem-vindo ao ano da eficiência. O ano da eficiência significa vamos fazer o basiquinho, não vamos investir em nada agora, vamos manter só um pouquinho de dinheiro aqui nessas novas apostas. O ano que vem a gente volta a investir forte. E aí, impulsionar. E aí tem que tirar esse grande parte Quando desses você fala, eu lembro daquela techs. curva. Sabe aquela curva? Como é o nome daquela curva da inovação, da euforia, que depois pega Sim, o platô? lá, Cara, sim. é exatamente isso, né? isso. Às vezes se aposta A mudança, muito né? Da mudança. em algo, na mudança, e você vê que é uma euforia e depois você tem um drop dessa tecnologia até que ela atinge um platô, né? Acho que o metaverso talvez ele suba ainda, mas que vai depender de um tempo maior. Olha que interessante, né? Na época que aconteceu aquele layoff da Meta aqui no Brasil, já estava fora, mas a gente se fala muito, os amigos, né? Estavam ali dentro, uma galera que entrou. Então, você puxa realmente uma área, um núcleo técnico muito bom, tinha muita gente boa. Então, nesse layoff e ele vai puxando todo aquele back-office para amparar junto. É realmente tirar a costela de Adão ali do negócio e que vire outra coisa. Só que assim, nisso, lembra do Google Stocco quando ele veio aqui? Ele pegou e ele falou assim, eu quero o nome dessa galera. Então tem muita gente que olha e fala assim, pô, tem inovação aqui, olha, aproveita e fala assim, pô, essa galera sabe lançar um produto. A ideia talvez é exatamente como o Júnior comentou, não vai vingar, não faz mais sentido. E, cara, só que a Apple menos, né? A Apple não demitiu, a Apple fez um movimento que foi interessante e agora outras estão fazendo. A Apple decidiu fazer os cortes por cima, né? Pô, o Tim Cook tinha previsão de receber, que é o CEO da Apple, tinha previsão de receber esse ano $100 milhões de salário. E aí o cara disse assim, pô, vou cortar 50%, vou receber só 49%. Só pra... de boa. Mas, pô, e disse, todos os outros executivos aqui do alto escalão também vão cortar pra metade. Pelo exemplo, né? E numa dessa aí, cara, corta lá 100, 150 milhões de dólares de custo, pô, economiza vários dezenas e centenas de postos de emprego que poderiam ser cortados aqui embaixo. Então é um bom exemplo. A Apple ela tá no outro, ela joga outro joguinho, né? Todo mundo sofreu pra caramba com a perda dos valuations, enfim. A Apple tá lá ainda, 2,5 trilhões de dólares. O caixa desses caras é um negócio assombroso. Postei ontem no LinkedIn, a Apple tem 165 bilhões de dólares no caixa. D0. No D0. Líquido, assim, eu digo assim, cara, vai lá e saca o dinheiro. Tá pronto lá pra sacar. Não é coisa que não é líquido. Tá lá. Pô, o Nubank vale 20 bi de dólar. Daria pra comprar 8 Nubank, cara. Vou dar pra comprar o Nubank, a XP, não sei o que. Um monte de empresas, só que o caixa o cara tem disponível ali no dia. Ele já pode entrar pro G8, se fosse um país assim. Ele já... cara, é muita maluquice. Não, então mas eu digo...